Bom, pessoal, hoje eu vou trazer uma forma diferente aqui para vocês, que todo domingo eu trago um artigo científico dos mais modernos possíveis, né, dos mais atuais possíveis, para a gente discutir esse artigo em específico. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, principalmente porque outro dia eu estava no Instagram e vi um médico que fala também sobre longevidade, falando muito mal de um ativo que eu uso muito e prescrevo muito para os meus pacientes, que é o quê? Whey protein. E ele falou muito mal, colocando que o whey protein é um alimento industrializado, processado e que só traz malefício ao nível de comparar o whey protein com junk food. E como é algo que eu estudo e como eu prescrevo muito, eu falei, cara, antes de dar minha opinião e falar brigas de opinião, não brigas, né? Falar opiniões diferentes baseado única e exclusivamente no que eu acho, eu resolvi fazer o quê? Eu fiz uma revisão científica. Essa revisão científica eu estou trazendo aqui para vocês. Então eu queria que vocês avaliassem por quê? Porque é uma revisão científica muito atualizada e eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos falar hoje um pouquinho do whey protein, tá? Mitos e verdades relacionados principalmente o quê, gente? A ciência. E é isso que eu quero trazer para vocês. O que diz a ciência e não a minha opinião, tá? Bom, eu fiz aqui critérios rigorosos de pesquisa que eu vou mostrar para vocês. Vou trazer aqui os principais benefícios comprovados por estes artigos científicos, alguns riscos e limitações do uso do whey protein e o que você precisa saber de uma forma resumida. Então vamos lá, de onde que eu tirei esse assunto que eu estou trazendo para vocês, de onde que eu estou trazendo essas informações? Primeiro, esses estudos eu peguei uma revisão completa e aí com a ajuda até inclusive de inteligência artificial para me listar todos os artigos científicos que saíram sobre o whey protein nos últimos 5 anos, certo? Só que como é muita coisa e eu tô querendo trazer para vocês aquilo que realmente vale a pena saber, eu peguei apenas revistas de alto impacto. O que significa isso? Que são as revistas mais respeitadas, são as revistas que têm mais revisão, principalmente revisão por pares de cada artigo publicado, e são revistas que são mais difíceis de serem publicadas. Por quê? Porque elas prezam muito por qualidade científica. Desenho de estudo. Qual a metodologia que eu busquei? Unicamente o ápice da pirâmide de evidências, que são meta-análises, revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados e controlados por placebo. Por que eu trouxe única e exclusivamente isso e deixei todas as outras formas de desenho de estudo de fora? Porque eu estou falando de uma intervenção que é dar whey protein. Se eu quiser saber se essa intervenção tem ou não resultado, são essas 3 metodologias que me permitem isso. O resto só dá uma inferência, o resto pode falar uma opinião de um especialista. Mas se eu quiser falar a respeito de uma intervenção, saber o resultado do whey protein quando eu entrego para esse tipo de paciente, controlado por um grupo de pacientes que não tomou whey protein, tem que ser esses tipos de estudo e por isso que eu escolhi apenas eles. E uma outra dado que parece ser tolo, mas que não é, eu só escolhi estudos em humanos porque muita gente defende seus pontos de vista, que principalmente na internet, às vezes com estudo em rato, com estudo em macaco, não que esses estudos sejam ruins e desprezíveis, mas se você tem estudo em humana, não tem por que você ficar usando estudo em rato, essa é a minha opinião. Benefícios comprovados do uso do whey protein. Dividi em 3 partes, saúde muscular, cardíaca e metabólica, né, cardiometabólica e controle glicêmico, que é do açúcar no sangue. Então, saúde muscular combate a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, e ganho de força. Então, esses são benefícios comprovados do whey protein. Na questão cardiometabólica, melhora do colesterol ruim, que é o colesterol ruim, né? Não existe isso, mas tudo bem, que é o LDL, melhora dos triglicérides e melhora da pressão arterial com o uso de whey protein, controle glicêmico, que é o açúcar no sangue, auxilia no controle do açúcar no sangue. Apesar de muita gente falar que pela quantidade calórica do whey protein isso pode prejudicar o controle. Nestes artigos comprovou-se isso. Então agora vamos falar um pouquinho de cada uma dessas características. Saúde muscular.
aumenta a síntese proteica muscular. Então isso aí é o grande uso do whey protein, é o que as pessoas mais utilizam para academia e para ganho de massa muscular. Agora, ó, ajuda a prevenir perda de massa muscular relacionada à idade. Então, talvez o whey protein que seja utilizado única e exclusivamente ou pela grande maioria das pessoas em jovens, talvez não seja a faixa etária mais útil de se utilizar o whey protein, que aqui está sendo comprovado principalmente relacionado à idade. Quando a gente aumenta o ganho de músculo em idoso e quando a gente reduz a perda de massa muscular, diminui o risco de queda nesses pacientes e sempre o whey protein se potencializa ou tem grandes resultados ou os maiores resultados quando tem treino de musculação. Saúde cardiometabólica, como eu avaliei para vocês, ó, reduz o colesterol ruim, reduz o colesterol total, reduz os triglicerídeos, melhora a pressão arterial sistólica. O que é isso? Quando a sua pressão está 12/8, a sistólica é maior, é o 12, tá? Melhora o controle de glicose no sangue. Se eu melhoro o controle de glicose, eu produzo menos insulina e eu vou ter menos resistência insulínica. Agora, fundamental para o uso do whey protein ser positivo, exercício físico. E aqui, ó, coloquei até entre aspas, os benefícios do whey protein sobre a massa e a força muscular são mais pronunciados quando combinados com treino de resistência. Então, se você não está treinando, se ligue se talvez essa seja a estratégia ideal, o uso de whey protein. Por quê? Whey protein em pacientes saudáveis, em pacientes sedentários, o efeito é praticamente nulo, quase não tem função. Então, apenas tomar o whey protein por tomar não faz muito sentido, de acordo com essa revisão desses últimos 5 anos. Agora vamos para os riscos, né? Ou mitos, que eu acho até melhor a gente falar em termos de mito. Ó, whey protein causa inflamação. Então, quando a gente vai avaliar os trabalhos científicos das melhores revistas científicas, da melhor metodologia científica, não demonstra efeito significativo em marcador inflamatório. Então, por aqui, o whey protein não inflama. Utilizando como principal achado os exames laboratoriais de PCR, interleucina e TNF-alfa, certo? Um segundo mito que a gente vê, o whey vai prejudicar meu fígado ou vai prejudicar o rim. Então, estudos de curto prazo, que são estudos não de acompanhamento muito longo desses pacientes, não resultam em efeito negativo, tanto da função renal quanto da função hepática. Inclusive, tem alguns artigos, que aí eu estou falando só do que eu já estudei, não são esses artigos que eu estou falando aqui para vocês, que usaram whey protein em doses maciças em pacientes, inclusive com função renal prejudicada e não teve grande alteração, tá? Mas não é o que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. Pontos de cautela, que a gente tem que ficar esperto. O efeito do whey é condicional. O que isso significa? A condição para ele fazer bastante efeito é o paciente fazer atividade física, principalmente musculação. Esse efeito não é universal. Então, adultos, jovens, saudáveis e sedentários, não tem muito sentido tomar whey protein. Altas doses. A segurança em longo prazo com altas doses não é totalmente estabelecida, apesar de que altas doses num baixo espaço de tempo não causa alteração. E uma atenção especial, se você já tiver uma condição de saúde, tem que ter mais cuidado ainda. Principalmente se você for sedentário, não estiver treinando e etc. Tá? Como aqui o artigo acabou de falar. Então, veredito final. Prós e contras. Vão para os prós, seguro para a maioria da população, muito eficaz na saúde e na força muscular e nos pacientes sarcopênicos, principalmente pacientes mais velhos, sempre associado a exercício físico ou na grande maioria dos resultados são potencializados com exercício físico. Melhora índice cardiometabólico, colesterol, pressão, glicose, tá? E são mais benéficos em população de risco. E é o que geralmente o pessoal pensa ao contrário.
Ele acha que é mais benéfico no jovem, mas ele é mais benéfico no idoso e quem está sob síndrome metabólica. Contraindicação. Efeito limitado sem exercício, então não faz muito sentido você usar o whey protein num paciente sedentário, sem impacto na inflamação geral, né? Nesses trabalhos não conseguiu provar. Agora, precisa de uma cautela em pacientes que já têm problema de saúde. Se vocês quiserem, ó, aqui eu não vou falar um por um, mas vou deixar mostrando aqui para vocês alguns dos artigos que eu usei para fazer esta revisão bibliográfica. Você vê o artigo de 2024, esses dois, esse aqui de 23, tem outros artigos aqui de 2025, 2020, 2020 foi o limite, tá? De 20 a 25. Então você vê que tem bastante artigo científico que eu utilizei para fazer esta revisão, tá? Então quem quiser, depois aqui vai pausando o vídeo e vai pegando os artigos. Agora eu vou dar minhas opiniões pessoais, né? Minha opinião pessoal. Bom, pesquisa realizada apenas nos últimos 5 anos, então isso é uma limitação, porque pode ter uma pesquisa aí de 6, 7 anos atrás que seja muito importante, mas eu quis trazer o que tem de mais atualizado, né? E suplemento vem sempre depois de modificação de hábito de vida. Primeira coisa que a gente tem que fazer, adianta tomar um whey protein sem sono de qualidade? Sem ter uma nutrição proteica, sem ter treino de musculação? Na minha opinião, não, tá? Então eu acho que a gente tem que fazer coisas paralelas, a gente tem que fazer a suplementação única e exclusivamente depois que a gente estiver fazendo as alterações de hábito de vida, porque suplementar é aquilo que a gente não consegue com os hábitos de vida de forma normal, certo? Adultos jovens e sedentários não tem nenhuma indicação para o uso de whey protein, né? É uma suplementação, como toda suplementação, deve ser acompanhada por um profissional de saúde, certo? Ficar muito ligado se você tem alguma patologia de base e depois de definida uma estratégia, tá? E resumindo para vocês, minha opinião pessoal, discordo do colega que falou que o whey protein é um junk food que não deve ser usado de forma nenhuma. Eu acredito que tem muito uso. Vocês viram aqui que os artigos científicos de melhor metodologia nas melhores revistas científicas e mais atuais dos últimos anos disseram. E fica aqui essa opinião baseada em ciência e baseada na prática clínica. Se você gostou desse conteúdo, curta. Se você acha que mais pessoas podem se beneficiar, porque vocês sabem que muita gente usa o whey protein, encaminhe esse vídeo para eles, tá bom? Até a próxima!